Uma última coisa, nós vamos tirar os vídeos enquanto o Dr. Tiago estiver... Já começou, já começou. Boa tarde, Yael Limadete. Bem-vindos ao webinar Saúde Mental Infantil Desafios, promovido pelo Aga Khan Health Board e pelo Aga Khan Education Board. A saúde mental infantil é importante para toda a vida da pessoa, pois os primeiros anos de vida funcionam como uma base para todas as aquisições que o cérebro fará nos anos seguintes. É também neste período que surgem os primeiros sintomas de transtornos que se podem agravar na vida adulta. As crianças nem sempre têm a capacidade de verbalizar o que sentem, pelo que é de extrema importância que os pais e adultos mais próximos reconheçam os sinais de alerta que indicam que algo está errado e associado com alterações emocionais. Alguns destes sinais de alerta poderão ser a agressividade, irritabilidade, alterações nos padrões de sono e de apetite, tristeza, nervosismo, pesadelos frequentes, isolamento, entre outros. Para nos elucidar acerca deste tema, é nosso orador convidado, o Dr. Tiago Vinhas de Sousa, psiquiatra e diretor clínico da Clínica Nostra. Antes de passar a palavra, gostaria de salientar que durante o webinar podem ser colocadas questões escritas, utilizando a funcionalidade dos vossos dispositivos Q&A da aplicação Zoom. Passo então a palavra ao Dr. Tiago. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite à Fundação. Cumprimento todos os colegas do painel e todos os ouvintes. Portanto, este desafio que me foi feito parece-me, obviamente, muito interessante e muito atual. Portanto, as repercussões desta pandemia na saúde mental da infância e da adolescência e o que fazer com isto. Portanto, claro que são dúvidas que todos, que diariamente nos vemos parados com estas questões e que nos colocamos. Não há, obviamente, ainda estudos posteriores que indiquem, com toda a certeza, o que é que deveria ter sido feito ou não deveria ter sido feito. Não obstante, é importante percebermos que na primeira infância, nos primeiros 2, 3 anos de vida de uma criança, ele só vai perceber o stress em função da interação com o pai, com a mãe ou com o cuidador. Portanto, daí percebemos logo a importância que é o cuidador, os pais, estarem de facto o mais calmos possíveis, lidar com a pandemia da forma mais tranquila possível e estar próximo da criança para perceber algumas das alterações que começam a ter, que eu já vou passar a explicar. Depois, na infância seguinte, entre os 3 e os 6 anos, as crianças precisam de espaço, estão a explorar o mundo. E também isso, com esta pandemia e com o confinamento, obviamente que foi completamente alterado, não é? Em que tivemos que nos organizar numa nova rotina e com muito menos possibilidades, muito menos espaço, muito menos hipóteses disso. Portanto, as crianças nesta altura estão, obviamente, numa tentativa de entendimento do mundo e o mundo de repente mudou. Aqui, o que é que os próprios pais
cuidadores devem estar atentos para alguns sinais de alerta, de ansiedade, de sintomas depressivos ou de alterações do humor ou de ansiedade das crianças. Portanto, a maioria das pessoas tem algum estigma relativamente à especialidade da psiquiatria e, portanto, tende a negar. E as crianças, mesmo já adolescentes, ainda mais, portanto, quando se veem confrontadas com alguns sintomas, negam muito facilmente. Mas os próprios cuidadores e os pais também. Porquê? Por gostarem do seu filho ou da sua filha, preferem que isso não exista. E então chama-se negação. Portanto, estou em negação. Agora, também, obviamente, é difícil perceber o que é uma criança mais pequena, ou mesmo já na adolescência, o que é que corresponde, quais são os sinais e os sintomas. E, portanto, numa idade mais jovem, alguns sintomas como os reflexos são a agitação, a irritabilidade, alterações do sono, dores de cabeça, barriga, portanto mais cólicas abdominais, e alguns comportamentos regressivos. Quer isto dizer, voltar a precisar de chupeta quando já não usavam a Xuxa ou chupeta, o correr para a cama dos pais mais frequentemente durante a noite, retroceder em alguns processos que até já estavam a correr bem, como deixar a fralda e voltar um bocadinho para trás. Portanto, e a única fonte de segurança que esta criança, nesta fase de vida, tem e que procura a estabilidade e a segurança, em que esse acolhimento só os adultos à sua volta é que podem proporcionar e oferecer esta segurança. Portanto, obviamente que todos entendemos isto, mas no mundo de correria acaba por ser um bocadinho desvanecido esta informação e é importante falar disto. Após uma análise de vários estudos que foram feitos ao longo deste ano, há evidências realmente que a pandemia está a afetar negativamente a saúde mental das crianças e dos adolescentes, em que vão apresentando estes sintomas, em que com o crescimento começa a ser um bocadinho mais fácil a ser compreendido pelos próprios pais, mas sem dúvida que houve aqui um medo, uma ansiedade, um stress muito aumentado pela pandemia, em que pode dar sintomas de tristeza, desânimo, preocupação, raiva, inquietude, insónias, uma sensação de desamparo e um sofrimento, além de, noutros casos, já com predisposição também, uma grande agressividade, comportamentos agressivos e desrespeitosos que se viu aumentar durante a pandemia. Com causas, obviamente, além do medo da própria doença em si, da transmissão de uma própria criança sentir, o adolescente, que pode transmitir aos seus familiares quando vem da escola, quando está com os seus amigos, causa todos estes sintomas, não é? Mas além disso, a situação económica desta pandemia, em que os países estão a começar a atravessar, em que a falta de emprego começa a haver, portanto, o aumento do desemprego e a recessão económica, são aqui causas muito fortes, porque a saúde mental dos pais é muito afetada pela crise económica. Portanto, o comportamento dos pais aqui
nós não somos, obviamente, extraterrestres, não somos deuses, somos seres humanos. E quando há aqui uma grande mudança de paradigma daquilo que nós estávamos habituados, e é tudo alterado, além disso, uma crise económica e, portanto, imensas áreas de comércio e turismo, entre imensos outros, entre outras áreas que são menos faladas, que esta alteração de uma grande preocupação nas famílias, nos pais, e que é refletido para as crianças. E, portanto, as crianças que vivenciam estas alterações no comportamento dos pais começam, de facto, a apresentar estes sintomas que falei há pouco, com uma grande sensação de desamparo e de falta de esperança, e começam a viver um grande stress. Imensos estudos demonstram também que fatores adversos na infância vão ter repercussões mais tarde na idade, às vezes já na idade adulta. Portanto, não se pode até não se ver logo alguns sintomas passageiros na infância e adolescência, mas que depois também podem ser só notados mais tarde. Portanto, é importantíssimo estarmos atentos estes sinais e sintomas dos nossos filhos, das crianças que cuidamos e adolescentes, por este, não só por agora, mas pelo futuro. Uma das coisas que, obviamente, os pais com esta situação toda em teletrabalho, em casa, em que têm que tarefas extra de cuidadores de crianças no horário que não estavam habituados, que as crianças estavam na escola, e que começam a ser confrontados com vários fatores de preocupação ao mesmo tempo, é normal que andem também mais ansiosos, mais irritados, mais nervosos, além da grande alteração dos escapes. Portanto, na balança houve aqui uma grande alteração do que era as preocupações por um lado e deveres e responsabilidades versus os escapes. Portanto, quando uma pessoa sai de casa e não está a trabalhar em casa, tem vários períodos de relaxo, mesmo que não note. O facto de ir até ao trabalho, está a pensar, está a refletir, ouvir do trabalho, quer seja em transportes públicos, quer seja a conduzir, e tem um momento de reflexão sozinho ou sozinha. O fazer intervalos com colegas de trabalho, meia da manhã, almoço, meia da tarde, etc., permite, obviamente, um contacto social completamente diferente de estar exclusivamente em casa a trabalhar e em contacto com as pessoas que estão em casa, a sua família, em que não há qualquer outro fator de escape, de social, etc. Além disto, obviamente ainda pior, o desemprego ou, por outra, o medo do desemprego. Portanto, todos estes fatores são compreensíveis. Portanto, quando falamos aqui relativamente, e os estudos, quando falam relativamente aos pais, não é atribuir culpas, é só, pais ou cuidadores, é só explicar de facto a importância enorme daquilo que transmitimos depois em casa. Relativamente ao que acontece e estes efeitos da pandemia, etc., o que devemos pensar não é propriamente aquilo que está a acontecer, mas sim o que nós fazemos com aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Portanto, o problema não é o problema é o que nós pensamos sobre o problema. E
o que é que fazemos com esse problema, com o que acontece no fundo. Não vale muito a pena lutar contra, negar, nem conformar, nem desistir, mas sim aceitar que houve aqui um período de pandemia nas nossas vidas que já não era vivenciado pelos seres humanos há muito tempo, aceitar e fluir, e ver o que é que ao longo dos dias e dos anos, o que é que o mundo nos oferece. Portanto, a ideia é circular e caminhar e não ruminar, estar com um pensamento ruminativo demasiado obsessivo sem sair do lugar. Portanto, parar no problema não dá. E, portanto, esse parar no problema e esse pensamento ruminativo é, obviamente, muito sentido pelo próprio, mas transmitido também às crianças e aos nossos filhos. Agora, voltando um bocadinho mais à parte das crianças, relativamente àquilo que estão a viver, este isolamento social por estarem confinadas, tanto não poder agora, vai variando, não é? Confinamentos, abre, fecha, que vai-nos retirando alguma força progressiva ou esperança e desânimo. Portanto, é preciso, obviamente, encorajar, informar as crianças e os adolescentes sobre a pandemia, sobre os cuidados a ter, mas sem ativar demasiado os centros do medo. Portanto, houve umas notícias nos Estados Unidos sobre as crianças abaixo de 10 anos que poderia ser grave também, etc. Portanto, queriam alertar que as crianças também têm que usar máscaras e ter cuidados de transmissão para os outros, mas tem um impacto muito forte na saúde mental das crianças. Portanto, informar, mas encorajar também a fluir, não é parar ali no medo desta pandemia. Informar e encorajar a manter-se em comunicação com os amigos, com os familiares, com os devidos cuidados, obviamente se for falar com amigos, à escola, etc., mas sem promover um medo exagerado que leva a todos estes sintomas de depressão e de ansiedade que em Portugal, nas alturas de crise, os estudos demonstraram que foi cerca de 20%, 25%, em alguns países menos, noutros mais, mas em Portugal foi de facto bastante elevado, com sintomas de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Além disto, o cuidado extra da dependência dos aparelhos eletrónicos. Portanto, o computador, os smartphones que acabam por ajudar, no fundo, o pai ou a mãe está em teletrabalho, está a trabalhar, e as crianças estão ou na escola ou estão nos aparelhos eletrónicos e gastam assim o tempo, a sua energia, também não podem fazer isto ou aquilo, e acabam por estar muito mais tempo do que seria desejável e urge pensar nos cuidados que temos que ter relativamente à internet, quer seja pelos aspectos de ordem física, de estar demasiado tempo à frente do ecrã de telemóvel para o cérebro, mas também nos conteúdos da internet, das notícias falsas, conteúdos impróprios, e mesmo ameaças de exploração sexual e ameaças psicossexuais e portanto, muitas vítimas, cibervítimas no fundo da internet, e com uma idade que não estavam minimamente preparadas para enfrentar um mundo inteiro que está na internet. Portanto, é importantíssimo aproveitar todos os momentos que os cuidadores, os pais, os avós, tenham
para estar com a criança, para conseguir perceber estes sinais. Portanto, não é preciso propriamente estar a conversar com a criança, a perguntar se tem estes sintomas, mas sim estar próximo. Ter uma brincadeira, estar a almoçar com tempo e ouvir o filho ou a filha, as crianças, para perceber se de facto está a acontecer e tentar, obviamente, contornar essa situação, pedir ajuda e estar mais próximo, ajudar. Relativamente ao contrassenso de informação de ficar isolado, não estar com ninguém, mais de 4 pessoas, etc., versus o sair de casa. Portanto, houve, e apareceu na minha consulta, várias pessoas que levaram isto a um extremo muito obsessivo, portanto, começaram a ter sintomas obsessivos e a desenvolver uma perturbação obsessiva ou compulsiva de limpeza e de higiene, que sempre que abriam a televisão lhes estavam a dar razão. Portanto, aquela pessoa nem sequer sentia que estava a fazer mal, estava a fazer bem. Só que é um ritual de limpeza exageradíssimo que depois ultrapassa a capacidade de controle sobre esses pensamentos que são intrusivos na nossa cabeça. Ou seja, toca aqui, tem que lavar as mãos, ou isto, e até que se percebe que já não faz muito sentido, mas já não consegue controlar. Portanto, temos que contornar um bocadinho e explicar que tem que sair de casa, de facto. Tem que fazer exercício físico. A obesidade é outro dos problemas quando há um confinamento que tem que ser combatido. Portanto, todos os escapes e situações que nos dão prazer no nosso cérebro, nós precisamos desse prazer. Se não temos um prazer de ir à rua, uma esplanada, uma criança de ir andar de bicicleta, ou jogar futebol, ou brincar, vai tentar compensar com outros prazeres. Dentro da casa, e depende depois aqui os estratos socioeconómicos, obviamente variam, há pessoas que podem ter casas que têm jardim, têm uma parte exterior, mas a maioria das pessoas não tem isso. E portanto, dentro de uma casa, como é que uma criança tem prazeres? Internet. Portanto, tem um estímulo eletrónico com coisas a passar, não é? E obviamente que aí está em contacto, a parte do contacto social é importante, mas navegar na internet é um deles, e o outro é a alimentação. E já é sabido que os açúcares e uma alimentação tipo fast food, hidratos de carbono, etc., mais rápidos, dão um estímulo de prazer mais perceptível, mais rápido. E, portanto, a obesidade, aumento de colesterol e aumento da gordura corporal, diminuição da massa magra, por este sedentarismo, vai aumentar também depois a parte pró-inflamatória do organismo da criança. Quem está com uma obesidade e com uma situação pró-inflamatória, em vez de anti-inflamatória, quando apanha a doença, tem também pior prognóstico, ou seja, o sistema autoimune daquela criança, ou adulto, neste caso é igual, está enfraquecido se ficarmos fechados em casa. Portanto, é um contrassenso, parece que estou a dizer o contrário de confinamento, e estou, entre aspas, que é ter cuidados, mas importantíssimo, se possível, todos os dias, fazer exercício físico, por exemplo. Portanto, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta. Cheguei a dizer a alguns pacientes que tinham medo, não queriam sair de casa porque poderiam ser multados, etc., porque queriam ir um bocadinho mais à frente, e disse, olha, se a polícia lhe perguntar, dá o meu número e diz à polícia para falar comigo. Foi indicação médica de fazer exercício físico, de facto, porque há pessoas que ficaram completamente bloqueadas com estas notícias todas. Portanto, temos que, com conta, peso e medida, com bom senso, perceber que um confinamento relativamente aos hospitais, etc., um boom de pessoas doentes ao mesmo tempo, foi importante, mas tem grandes consequências. Portanto, e são essas consequências que nós queremos evitar, e portanto é preciso
falar disto e perceber que quando uma criança está mais irritável, mais ansiosa, e com um choro fácil, mais birras nos bebês, a chorar mais vezes, etc., e nós estamos com menos paciência, não é propriamente a irritar-nos que vai melhorar nada, é o contrário. E é dar conforto, claro que é preciso educar, sem dúvida, não é facilitar na educação, não é isso que eu estou a dizer, mas sim confortar, dar confiança. Calma, melhores tempos virão. Portanto, esta calma, esta esperança de quem se conseguir, mesmo com muitas dificuldades, se conseguir manter a cabeça à tona da água, manter-se calmo e tranquilo, vai dar uma mensagem de esperança muito grande aos seus filhos e às crianças de quem cuidam. Portanto, se numa altura péssima de pandemia, aquela pessoa que cuida de mim mantém a tranquilidade e a calma e a esperança de que isto tudo se resolve, melhores tempos virão, aquela criança começa a ter a força do tamanho do mundo. E o contrário também é verdade. Se um pai ou uma mãe entra em pânico, uma situação de desemprego, uma situação em que não é capaz de pagar aquilo, e entra em pânico e chega em casa e há um aumento da violência doméstica, que infelizmente aumentou muito a violência doméstica, portanto, entre não só de cuidadores para filhos, mas entre pais, entre cuidadores. E isto tem repercussões na saúde mental da criança. Aí, sem dúvida, todos os estudos demonstram isso. Portanto, mais cedo ou mais tarde, vai ter consequências. Portanto, uma criança vítima de violência doméstica ou que presencia violência doméstica sistematicamente, que vive em sobressalto, no medo constante, mais tarde tem muito mais probabilidade de desenvolver uma perturbação mental. Depois, a outra situação, de facto, é quando as crianças estão em quarentena ou quando vivenciam em casa próximo um familiar doente ou que, de facto, faleceu, é um evento traumático e que muitas vezes é impedida de viver o luto. Portanto, nós tentamos, a maioria de nós, minimizar o sofrimento da criança, mas que posteriormente, bem mais para a frente, pode se sentir enganada, revoltada e com raiva quando um pai ou uma mãe desapareceram e não me disseram, tentavam-me tentar enganar. Portanto, não é muito fácil, mas convém amenizar, mas ir explicando, para ir fazendo o luto de uma coisa que é inevitável e não ficar depois também revoltada com alguém que nos engana. Portanto, todas estas situações que a pandemia trouxe de novo, temos que lidar, não é? Algumas delas já se viram, obviamente, noutras crises económicas e que estudos que foram feitos depois da crise na Grécia, em 2009, e mesmo em Portugal um bocadinho mais tarde, demonstraram de facto este aumento de violência doméstica, aumento de alterações do comportamento e do humor e da ansiedade nas crianças. Portanto, temos que antecipar um bocadinho isso e pensar, apesar do que possa acontecer de menos bom durante esta pandemia, vou-me tentar manter calmo, tranquilo, e para isso, obviamente que as soluções são tentar relaxar, tentar fazer muito exercício físico, tentar estar próximo, e ao contrário do confinamento, próximo das pessoas de quem gostamos, dinâmicas lúdicas com os nossos filhos, de exercício, e também, obviamente, ter o suporte que hoje em dia há, quando estamos a ter esta reunião, da telemedicina ou teleenfermagem, para não viver depois ali na dúvida ou na ignorância de alguns sintomas e falar sobre isso e pedir ajuda, que é mais do que, nesta fase, mais do que entendível. E não sentir que sou fraco se peço ajuda, nem um pai ou uma mãe, nem um filho. Portanto, se não queremos que o nosso filho tenha esse complexo de pedir ajuda, nós também não temos de ter
Não podemos ter esse complexo de pedir ajuda. Portanto, as crianças, obviamente que são esponjas, absorvem os nossos comportamentos, os nossos valores e a educação que transmitimos, e das nossas comunidades, obviamente, e portanto temos que ter tudo isto em atenção e perceber que está a ser vivenciado, obviamente, no mundo inteiro, mas que de facto só pensando desta forma, que não é o que acontece, nem ficar parado, nem pensamento ruminativo e lutar contra ou negar, mas sim fluir, andar, circular e pensar que o mais importante é aquilo que nós pensamos e o que fazemos quando nos deparamos com um problema. Deparamos agora, com esta pandemia, mas vamos deparar com novos problemas no futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 7, o tempo que for, resolvemos uns problemas e vêm novos problemas. Ou melhor do que problemas, até podemos chamar situações, vêm novas situações para resolver. E das duas uma, ou bloqueamos e entramos em stress, em pânico, ou pensamos, calma, eu já vivi problemas maiores e percebi que tudo se resolve. Portanto, isto vai-nos dando força, calma, experiência, e passarmos isto aos nossos filhos é o mais importante. Estar próximos, aproveitar os momentos que parecem que são momentos nada especial, mas que são importantíssimos para percebermos o que é que lhes está a acontecer. Estes sintomas que estive a falar, de irritabilidade, de ansiedade, de choro, de raiva, de frustração e de irritabilidade, e perceber, esta criança não está bem. O que é que eu posso fazer melhor? Vou, em vez de reprimir demasiado, que também estou irritado, vou atirar fora e vamos correr um bocadinho, vamos andar de bicicleta. E aproveitar esses momentos para ouvir a criança, de facto. Portanto, penso que tentei abordar aqui um bocadinho várias tópicos, várias problemáticas do que é esta pandemia e o isolamento social e a crise económica, estar fechado, alimentação, obesidade, e agora se calhar passava para uma altura em que quem tiver questões o possa fazer para ser um bocadinho mais interativo e podermos falar todos mais abertamente. Obrigado. Dr. Tiago, muito obrigada pela sua apresentação. Antes de prosseguirmos para as perguntas e respostas, convido a audiência a responder a 3 pequenas questões que vão surgir nos ecrãs dos vossos dispositivos. E relembro também que o Zoom tem uma funcionalidade de Q&A, onde podem colocar as tais perguntas que o Dr. Tiago estava a falar. Colocando desde já uma pergunta, aliás, colocando desde já não, vou só, temos o hábito de fazer assim um pequeno apanhado de algumas frases-chave, algumas ideias-chave que os nossos oradores costumam fazer no nosso webinar. Dr. Tiago, corrija-me se alguma coisa estiver errada, está bem? Mas posso tentar aqui fazer aqui um pequeno apanhado do que foi falado. Portanto, existem vários reflexos, indicadores que nós podemos estar atentos com as nossas crianças e jovens em casa, que podem ser, podemos atentar que alguma coisa não está a correr tão bem na saúde mental das nossas crianças, tais como irritabilidade, sono, alterações do sono, alterações na alimentação, agressividade, entre outros. E o stress dos pais ou dos cuidadores sendo as figuras de referência e as relações mais significativas na vida das crianças e dos jovens, naturalmente têm efeitos na saúde mental destas crianças. De facto, há muitas outras coisas também para além de comportamentos e reflexos nas crianças que podemos estar atentos, como a utilização dos dispositivos também tecnológicos, como falou, tem, para além das consequências físicas e ao nível também do cérebro, as questões de segurança na utilização da internet, dos conteúdos e relações que nós possamos ter online, e também nos comportamentos ao nível da alimentação,
podem gerar aqui uma compensação exagerada com prazeres, e esta questão da compensação não só na obesidade, mas também se relaciona também com a internet, mas que pode gerar depois outras questões a longo prazo. E o que é que nós podemos fazer? Nós pais, nós adultos e cuidadores, podemos estar próximos, acompanhar, conversar, entender, eu chamei aqui de linguagem corporal, entender a linguagem corporal e observar comportamentos que podem afetar também a funcionalidade da criança, tal como poderiam afetar também a nossa própria funcionalidade, e deu também muito bem o exemplo da perturbação obsessiva-compulsiva. Podemos também informar e explicar a situação atual em que estamos a viver sem ativar os centros do medo, de facto encorajar a cumprir as medidas de segurança que são propostas pela DGS e pelo Governo, e encorajar a comunicação com os nossos mais próximos, mas sempre cumprindo estas medidas e sem ativar os centros do medo. Aqui o chavão que eu iria utilizar, que eu ia destacar, aliás, que foi dito e muito bem pelo Dr. Tiago, seria a aceitação e o deixar fluir, ou seja, jogar com o que nós conseguimos controlar. O que é interessante, se me permite, que muitas das coisas que abordou vão de encontro a um estudo que foi feito e que está a ser feito pela Universidade de Harvard, que se chama The Pursuit of Happiness, e a primeira questão que gera longevidade e felicidade é o letting go, não é? O deixar fluir, que é muito interessante. Portanto, passando para a primeira pergunta, Dr. Tiago, se me permite, então, como é que é feito o diagnóstico de um problema de saúde mental na criança? O facto de ter uma situação só pontual, claro que não, mas quando começa, os pais os cuidadores começam a notar que há uma alteração do comportamento que já começa a ser um padrão mantido ao longo do tempo, e mais do que uma alteração do comportamento, portanto várias, como a alteração do sono, do apetite, a irritabilidade, o chorar facilmente, e alterações regressivas mais na infância, aí são sinais de alerta. Portanto, claro que não ficam mal com a certeza absoluta, mas com esses sinais de alerta que não está a ser conseguido alterar, aí sim levar a um profissional, não é? Ao pediatra que acompanha, ao pedopsiquiatra, se já for mais indicado, que é para ser avaliado e eventualmente ser acompanhado pelo pedopsiquiatra, se já for caso disso. Alguns dos sintomas de ansiedade também e de pânico que impeçam de viver a sua vida normal, não é? Que começa a não conseguir sair de casa, ter um medo excessivo, além do que falei há pouco, dos pensamentos obsessivo-compulsivos, portanto comportamentos exagerados, obsessivos e compulsivos, portanto o pensamento é obsessivo e a compulsão é a parte física. Portanto, imagino que penso em algo, pode não ter muita lógica, mas sou compelido a fazer se não fico muito ansioso. Tenho que fechar, ligar e desligar a luz 3 vezes, ou verificar se tranquei a porta 3 vezes ou 10 vezes. Mesmo que eu já saiba que a porta está trancada, se eu não for verificar as 10 vezes, parece que me aumenta a ansiedade. Portanto, este tipo de alterações do comportamento, que se começam a ser visionadas e percebidas pelos pais, aí sim é a altura de levar um profissional de saúde para eventualmente perceber o que é que se passa e diagnosticar. Portanto, aqui a ideia é os pais estarem atentos ao comportamento e, se houver mais do que um comportamento que seja continuado, contactar um pedopsiquiatra ou tentar que seja encaminhado através do médico de família ou do pediatra. Exatamente. Muito bem. Dr. Tiago, a próxima pergunta é: se os próprios pais estão em stress
como podem eles ajudar os filhos? Essa é uma excelente pergunta, portanto, obviamente que é precisamente isso que se passa agora. Os pais estão numa situação de stress aumentado e com menos escapes também, não são só as crianças, são os pais, os adultos, somos todos. E, portanto, temos que tentar ter os tais escapes de exercício físico, de atividades lúdicas em família, aproveitar para redescobrir novos momentos para estarmos uns com os outros. Vou aqui agora mais um elemento a falar. Portanto, aproveitar todos esses momentos para estarmos com quem gostamos, estarmos em família e ao mesmo tempo perceber que nós podemos pedir ajuda, podemos falar, mesmo que seja francamente com amigos, com família, etc. Mas muitas vezes os nossos filhos, e quanto mais novos, mais importante se torna, percebermos que só nos têm a nós para os reconfortar, para dar a tal esperança e calma, e que por isso temos que fazer um esforço adicional para estou irritado, tive uma reunião de trabalho que correu mal, mas tentar não transportar isso agora para os meus filhos, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é fácil fazer isto, mas se entre o trabalho e o estar em casa houver um intervalo, não está em teletrabalho, está em casa, é mais fácil. Tem viagem, transporte. Agora não temos. Alguns não têm. Se não têm, então tem que fazer um intervalo. Vou correr 10 minutos, ou vou apanhar ar. E teve um período de trabalho, depois fez um intervalo, foi apanhar um bocadinho de ar, andar, caminhar, e depois volta. E quando volta, ok, desliguei daquele dia de trabalho. Os países mais desenvolvidos, quase que já apanham uma multa se estiver a trabalhar até à meia-noite. Não, o seu horário de trabalho é até às 4 da tarde. Acabou. Porquê? Porque estão a zelar pela saúde mental dos seus trabalhadores. Já, obviamente, um passo mais à frente. Portugal está um passo atrás nesse aspecto, portanto, não tem esta visão que já poderia ter, e é um país relativamente pobre, não é? Portanto, as pessoas trabalham demasiado. Portanto, temos mesmo que perceber que temos que ter escapes, temos que fazer por nós e pela nossa família, temos que ter escapes. E a parte da meditação, do mindfulness, desligar um bocadinho de tudo, pode ser efetuada com, ok, entre o trabalho e a família, agora vou sair um bocadinho de casa e vou fazer um bocadinho de exercício físico. Portanto, isto quase como um medicamento. Se nos viciarmos em coisas saudáveis, como exercício físico, é um bom vício e que liberta muitas hormonas em termos fisiológicos do bem-estar e que nos acalma. Portanto, alguns vícios que libertam hormonas do bem-estar têm consequências dramáticas, como drogas, não é? Substâncias psicoativas, mas o exercício é o contrário. Portanto, liberta as mesmas substâncias e que nos faz relaxar, e se nos viciarmos, não tem mal nenhum, antes pelo contrário. Lembrei-me agora, estive a assistir também a um webinar com a doutora Teresa Goldschmidt e que ela falou de facto no stress tóxico que pode passar dos cuidadores para os filhos e que temos que de facto ter algum cuidado, e então o que nos diz é que temos que encontrar algumas formas de escape, nós os adultos, para estarmos bem, encontrarmos o nosso bem-estar e daí conseguirmos passar às nossas crianças. Muito obrigada. Portanto, a próxima questão então que eu coloco é, de facto, quando existe um transtorno emocional, um transtorno mental até, da parte dos cuidadores ou dos pais, isto implica que a criança também poderá vir a ter? Eu vou só pedir para repetir a pergunta, dê-me só um segundo, que eu vou Claro. só aqui deixar a porta, só um segundo. Sim, sim, sim.
Já aqui estou. Muito bem, não faz mal. Portanto, a questão colocada é quando um destes adultos de referência, seja pai, mãe ou um cuidador da criança, apresenta um transtorno mental ou emocional já diagnosticado, isto implica que a criança também poderá vir a ter? Sim, portanto, geneticamente é multifatorial. As causas para ter uma perturbação mental, entre as quais a parte genética, portanto, o pai ou a mãe ter uma perturbação mental aumenta a probabilidade de a criança vir a ter, isso sem dúvida. Doutor Tiago, eu ouvi falar também neste webinar com a doutora Teresa Goldschmidt sobre a bolha de segurança, que é uma tendência ou uma vontade, um impulso que muitos de nós pais temos quando existe um problema, existe algum desafio, algum obstáculo na vida da nossa criança, a nossa tendência ou o nosso impulso é protegê-la disso. Mas de facto a bolha de segurança envolve uma superproteção da criança e afastá-la de facto destes obstáculos ou desafios ou problemas. E então eu não vou fazer esta questão, mas deixo para comentário do Dr. Tiago este tipo de comportamentos dos pais quando vemos um desafio especificamente nesta altura de pandemia. Sem dúvida, é um tema interessantíssimo, uma questão interessante que levanta. O que nos dá confiança, de facto, tem que ser, a maioria das vezes, alguns dos medos têm que ser ultrapassados por nós próprios. Um dos exemplos é o medo de dormir sozinho, por exemplo. Uma criança que tenha medo em determinada fase da sua vida de estar na sua cama e vai para a cama dos pais. A tendência de uns pais que estejam preocupados e queiram confortar é, ok, aceitar, mas isto tem que ser entendido como uma exceção e não como uma regra, porque só quando uma noite, 2, 3, 10, 100 noites a dormir sozinho e já não tem medo de um fantasma ou do lobo mau, ou o que seja no seu quarto, é que ultrapassou esse medo e aí dá um passo grande em frente. Portanto, nem 8 nem 80, não é? Nem a desatenção relativamente a vários assuntos, nomeadamente da internet que estava a falar. Portanto, temos de ter atenção relativamente a isso e proteger, e por outro lado também deixar que as crianças vão ultrapassando os seus medos, dando as ferramentas para isso e as condições para isso, obviamente. Muito bem, muito obrigada. Vou colocar então mais uma questão. Dr. Tiago, numa altura de pandemia, de confinamentos e desconfinamentos sucessivos, de facto a saúde mental, como temos falado de todos nós, está a ser posta à prova mais do que nunca. Quais as consequências mais específicas, tentar aqui escrutinar mais esta questão, quais as consequências para o desenvolvimento social, cognitivo da criança é que está em causa? Pronto, aqui sem dúvida que está a haver um esforço a nível mundial, mas a nível da Comissão Europeia, por causa das desigualdades, por exemplo, não só nos abusos domésticos, na violência e a parte online, mas também na educação. Portanto, estes confinamentos e desconfinamentos, etc., e a escola em casa, tem que se ter aqui muita atenção por causa da exclusão social, de falta de material, etc., e de apoio dos pais, além de uma coisa que não tinha falado, que é as crianças que ficam sozinhas em casa, se alguns pais trabalham fora, etc. E portanto, todo este confinamentos, estes isolamentos continuados, e se houver muitos mais, vão retirando de facto, por um lado a esperança, ou por outro lado o exagero total da negação. Claro que tentar medidas para evitar não só estas desigualdades, mas também medidas para parte da saúde a nível
sanitário e da saúde e da vacinação, etc., e a parte económica. Portanto, não pode ser completamente posta de lado, como se fossem duas coisas distintas, porque não são. A parte económica afeta-nos muito a nossa saúde mental. E é isso que às vezes, mesmo no meio médico, e quando se ouve falar na televisão, parece que falam disto como se fossem duas coisas distintas que não são. Portanto, se eu não tiver dinheiro para pagar as minhas despesas, obviamente que vou ficar ansioso e a minha qualidade de vida vai descer. Portanto, o que tenho que fazer nessa altura, obviamente, é perceber que do outro lado do prato da balança ainda tenho então que ter mais situações que me acalmem, que me relaxem. Que pode ser difícil, mas, como estava a dizer, é um pensamento de tranquilidade, calma, em que o país ou o mundo não vai ficar todo desempregado para sempre. Há aqui uma situação de recessão económica e desemprego, até voltar a abrir e depois é um primeiro negócio que vão precisar de pessoas, tal, 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 tal. Portanto, é mesmo ter esta calma, cabeça à torna d'água e tentar perceber, se eu estiver assim, em vez de tipo avestruz com a cabeça debaixo da terra, sou o primeiro a conseguir libertar-me. Portanto, se todos pensarmos assim, obviamente que andamos mais tranquilos. Portanto, não vale a pena estar a agravar, ou seja, o stress. Se trouxesse alguma coisa de boa, aí eu dizia, então fiquem estressados e ansiosos, mas não traz, não soluciona nada. Não é por estarem na estrada a implicar uns com os outros, por exemplo, em stress, não é? Em conflitos, que resolve absolutamente nada. Está só a ser uma reação explosiva, obviamente, do stress que está a ter. E uma das coisas que estava a falar era, antes disso, antever já isso e começar a ter outros escapes, como o exercício físico ou a parte de aproveitar para estar em conjunto com os filhos, com a família, etc. E conversar telefonicamente, etc. E socializar o máximo possível dentro dos cuidados que se possam ter, obviamente. Aqui o foco, estávamos nós aqui a questionar, seria mais a criança, ou seja, esta situação, não sei se já existe alguma informação que nos diz já ou que prevê algumas consequências ao nível da saúde mental ou do desenvolvimento social e cognitivo da criança. As escolas, pronto, isso foi muito abordado relativamente aos confinamentos e às escolas, portanto, nas idades mais jovens. É importantíssimo socializarem e deitarem a energia toda cá para fora e aprenderem. Portanto, a parte neurocognitiva desenvolve-se muito ali na infância e adolescência e, portanto, é importantíssimo, de facto, aprenderem e socializarem, aprenderem a viver em grupo e não estarem fechados em casa. Daí também serem os primeiros logo a ir para a escola, não só por esse motivo, também porque têm menos probabilidades de ter doença grave apanhando Covid. Mas respondendo à sua pergunta, obviamente importantíssimo o exercício mental quando uma criança se está a desenvolver, neste caso o sistema nervoso central, o seu sistema neurocognitivo. Quanto mais estimulada for essa criança, mais consegue atingir o seu potencial. Se ficar tudo fechado, atingiu só 20 ou 30% do seu potencial, que obviamente não é isso que se quer. Não é? Muito bem, Dr. Tiago. Nós estamos perto de terminar o webinar. Não sei se quer deixar mais algum chavão, mais alguma ideia para fazer o wrap-up. Pronto, eu penso que já falei mais ou menos um bocadinho sobre os tópicos que tinha pensado falar e as ideias relativamente aos receios, confinamentos versus estar numa esplanada, estar numa praia no verão, etc. Eu me aconselho estar numa esplanada e numa praia. Portanto, se é uma família de 4, ou de 3, ou de 5, ou de 6 e estão numa praia,
é arejado, as crianças correm, brincam, ou na floresta, ou onde seja, compensa o risco de ficar ou de contrair uma doença versus aquilo que está a ganhar, aí está a ganhar muito mais. Agora, se for outra situação de já estou farto de máscara e vou ao supermercado sem máscara, aí aquilo que ganha com o que perde, aí já não compensa. Ou apetece muito ir a uma discoteca e vou ali a uma festa privada de 100 pessoas, todos sem máscara, não compensa, porque é uma vez só que se diverte para um risco muito aumentado de contrair a doença. Uma praia, uma esplanada, que as mesas já há algumas regras, não é? Distanciamento entre mesas, etc. O que ganha de relaxo, de bem-estar e de perceber que está vivo e que vale a pena viver e que tem naquele prato da balança os escapes que gosta, compensa largamente, na minha opinião. Muito obrigada. Dr. Tiago, mais uma vez agradecemos a sua partilha de tempo, de conhecimento também. Peço só RIM exatamente, para retirar o som. Dr. Tiago, como estava a dizer, muito obrigada por ter partilhado o seu tempo e o seu conhecimento. Vamos dar por terminado este webinar. Agradecemos também a todos os participantes que nos seguiram nesta sessão. Numa altura de confinamento também encorajamos, tal como dito pelo Dr. Tiago Vinhas de Sousa, a cumprir as medidas de segurança impostas pela DGS. A nossa proteção, além de nos ajudar a nós, ajuda também os outros. Muito obrigada, então. E Obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.